Olá pessoal, como vamos? Eu sou Vinícius Moreira, editor do Pad Papers, e hoje estou aqui com a doutora Lígia para falarmos, também editora do Pad Papers, para falarmos de insuficiência hepática, um tema muito relevante do nosso dia a dia, das provas, etc. Fala lá, Lígia. Tudo bem, pessoal? Oi, Vinícius, é um prazer estar aqui. E a gente vai discutir exatamente um documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala sobre insuficiência hepática aguda em crianças e adolescentes. Então, é um tema que provavelmente você viu isso, né? Depois do Covid, a gente teve um surto de crianças e adolescentes, principalmente mais adolescentes, que faziam uma hepatite fulminante. Sim. Foi publicado em diversas revistas internacionais e tal, e a gente teve realmente um aumento dos casos. Né? Depois isso, e não se soube muito bem se era... A causa? Pós-Covid? Covid, se era um adenovírus diferente, né? Mas a gente teve realmente um aumento de casos. Agora está mais estabilizado. Alguma coisa a ver com aquela síndrome inflamatória pós-Covid? Não tinha relação com a SIMP. Então ficou assim um aumento, tanto que começou acho que no Reino Unido, esses casos, depois nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente também teve, né? Sim. E cuja etiologia ficou muito na dúvida. Muitos eram associados ao adenovírus. Então, é um tema super importante, é um tema pro pediatra geral, né? Porque quem vai estar lá na porta pegando esse paciente? É o pediatra geral. É o pediatra geral. Não vai ter um hepatologista lá na porta, né? Para pegar esse paciente. Perfeito. E o fato de ser do documento científico da SBP ainda aumenta a relevância quando a gente pensa em prova, né? Opa! Uma coisa que a gente notou, né, Lígia, nos últimos anos é como eles têm usado na prova do TEP, já que a gente tem o nosso curso preparatório para o TEP, como eles têm usado os documentos científicos para fazer a questão de prova. Exatamente. Então é importante para a vida e para a prova. E para a prova do TEP, tá? E esse é um documento científico que eu falo para os meus residentes, gente, anda com isso embaixo do braço, porque ele vai ajudar muito quando você encontrar aquela criança em insuficiência hepática aguda. Muito interessante. É bem completo. Então a gente vai começar com o seguinte, Lígia. Definição de insuficiência hepática aguda. O que é a insuficiência hepática aguda? Então, gente, a insuficiência hepática aguda é uma desordem sistêmica, né, decorrente de uma falência da função do fígado. Então, isso é decorrente de uma necrose maciça dos hepatócitos. E aí você vai ter uma disfunção principalmente na síntese hepática. Certo. E aí, quando eu falo na síntese, eu tô falando na síntese especialmente dos fatores de coagulação. Certo. Mas também você vai ter uma alteração em todo o metabolismo hepático, né? Então, a metabolização das drogas que você vai usar nesse paciente vai estar tudo diminuído. O fígado é tudo, né? O figo faz tudo. O figo é maravilhoso, né? Então, ele depura tudo. Ele detoxifica. Sim. E aí, você vai ter... uma instalação progressiva de uma encefalopatia hepática, que nas crianças às vezes é difícil de detectar, mas isso vai acontecer por quê? Porque você não consegue depurar a amônia, né? Aquele fígado machucado não consegue depurar a amônia de maneira adequada, que vai aumentar, e aí você vai ter o quadro de encefalopatia hepática. Sim. E é importante lembrar que... isso vai acontecer num paciente previamente rígido, que não tinha uma doença hepática crônica, né? E aí a gente vai classificar a insuficiência hepática em 3 formas, né? A hiperaguda, que é quando você chega na insuficiência depois de 10 dias do início dos sintomas, então assim... rapidíssimo. Rápida. E eram esses os casos que a gente começou a ver depois da Covid, assim, uma evolução muito rápida. Fulminante. Ou vai para o transplante ou vai para o óbito. Caramba. É isso que a gente estava vendo, né? Você tem o quadro de insuficiência fulminante, que tem aí uma evolução de 10 a 30 dias, e o quadro subagudo, que é aquela encefalopatia cujos sintomas você vai ter a ascite ou encefalopatia dentro de 5 a 24 semanas. Então é um muito tempo bem depois. prolongado. Agora um parênteses aqui. Vocês lá na Santa Casa transplantam? A gente transplantava, agora não mais. E aqui em São Paulo, a gente só tá com um centro de transplante em pediatria, que é na USP. Caramba. Então, pensa. E geralmente é de familiar? Pai, mãe ou não? Pode ser. Pode ser familiar e cadáver, são os que a gente tem usado. Mas o último paciente nosso que transplantou foi o pai que doou. E deu tudo certo, graças a Deus. Que a gente fica nessa torcida louca, né? Muito. E aí, ainda na definição, né, da insuficiência hepática aguda,
Nos adultos, a gente usa muito a encefalopatia como um critério, mas na Sim. criança, às vezes, não é tão fácil de você evidenciar. Então, os Principalmente se a critérios... criança for pequena, né? Exato, é muito difícil, né? Aham. Irritabilidade, pô, todo bebê é irritado, ainda mais no exato. hospital, então fica bem lógico. complicado. Aham. Então, o que a gente usa? Os critérios, né? Então, evidência de lesão hepática aguda, ausência de uma doença hepática prévia, Aham. uma coagulopatia que você não consegue corrigir com a vitamina K. Então, você fez uma dose de vitamina K, não deu certo, fez a segunda, não conseguiu melhorar essa coagulopatia, nem tenta mais porque não vai. Uhum. E aí você usa um INR maior do que 1,5 na presença de qualquer grau de encefalopatia, ou um INR maior do que 2 na ausência sem da encefalopatia. Isso aí. Então, Interessante. esses são os critérios que a gente Então, vai utilizar. A coagulação é um ponto-chave para a gente pensar nisso. Exatamente. O principal ponto aqui é a coagulação. Legal. Interessante. E em termos de etiologia, né? Dá para definir isso? Pois assim, é. A etiologia dessa insuficiência hepática aguda? Então, muitas vezes, em cerca de 50% dos pacientes, a gente não tem uma etiologia detectável, o que é muito Certo. frustrante, né? Aham. Mas existem, de acordo com a faixa etária, algumas etiologias, assim, que você pode pensar. Então, no documento científico, eles colocam que em recém-nascidos e lactentes, qual seria a causa mais frequente? Causas metabólicas, né? Tá. Ou então alguma infecção congênita, né? Seria principalmente. Sim. Em crianças maiores, a gente pensa principalmente em infecção pelo vírus da hepatite A, Tá. seria o mais importante, toxicidade medicamentosa e também a hepatite autoimune, que pode abrir já com uma insuficiência hepática Sim. aguda, né? Então, seriam os mais importantes. Certo. Então, a gente vai ter os agentes infecciosos em todas as faixas etárias, as doenças metabólicas, principalmente nos pequenos, mas a gente pode ter doenças que vão se manifestar numa idade mais avançada, como, por exemplo, a doença de Wilson, Certo. né? Que é que é o erro do metabolismo do cobre. Isso vai ter essa manifestação um pouco mais tardia. Anéis de Kaiser Flash. Muito bem, tá sabendo, no olho, é isso aí. É isso aí. É isso mesmo. Nunca vi. Eu já vi. Já. Só Já no vi. livro que eu vi, mas... Não, eu já vi na realidade. Na E o prática. paciente com doença de Wilson, além de ter essas manifestações hepáticas, ele tem muita manifestação neuropsiquiátrica. Certo. Geralmente são as primeiras manifestações. Isso a gente vai falar mais pra frente, que faz parte da anamnese. Certo. E aí as drogas, né? Então a gente tem muita droga que pode levar à insuficiência hepática aguda, sendo que na pediatria, a principal é o paracetamol. Paracetamol. Né? É por isso É que o eu gosto da paracetamol. dipirona. Exato, eu tenho uma birra com paracetamol. Eu amo a dipirona. Pois é. Pô. E tem a história você usar um... agora me fugiu o nome daquele mucolítico. Sim, nós vamos falar Vamos dele, falar. aceticisteína. Isso. Muito bem, Sempre que eu passo exato. paracetamol, vamos passar uma aceticisteína também, que aí eu posso dar o paracetamol com segurança. Claro, já vamos tratando a intoxicação por aqui. Já vou tratando. Mas e, quando você estava falando aqui da etiologia, Lígia, nessa fase que houve esse boom, entre aspas, houve alguma etiologia assim de mais Sim, destaque? adenovírus. Adenovírus. O adenovírus foi o mais encontrado. Mas vocês identificaram por biópsia hepática isso? A gente fez também sorologia e deu o PCR também viral. Ah, tá. Porque esses pacientes a gente mandava para tudo. Já pegava as amostras e fazia Mas tudo. amostra de sangue ou de... Sangue também pela biópsia hepática, que na biópsia você já tá com o fígado tão necrosado Ah, difícil, né? que não tem muita coisa então, mais vocês lá. conseguiam PCR do sangue? Isso, a gente ou conseguia mais sorologia? PCR. E isso numa fase inicial. Mas como esses quadros evoluíram rápido demais, assim, desde o início do quadro, a gente pegou... O que tem mais descrito na literatura foi o adeno. E o Epstein-Barr também acabou se apresentando em alguns mesmo? casos. Foi horrível. A gente agora a frequência tá a frequência que costumava ser anteriormente, Houve um né? boom, né? Mas teve esse boom pós-Covid. E eu não sei se eu estou me adiantando nessa pergunta, mas o fato de ter um adenovírus positivo atrapalha o transplante, por exemplo? Você tem Não, que- não seria um motivo para. Não você atrapalha tem em que nada. esperar. Você não vai esperar nada. Essa é uma situação onde você não espera muita coisa. Ah, entendi. E porque se não transplantar Mas teria um risco de óbito. recidiva do adenovírus no fígado transplantado? Essa A daí princípio, eu não. acho que eu não sei te responder, mas Não. a princípio não. Não é um problema. Não é um problema, porque Tá. assim, você vai fazer a transfusão, o transplante, Aham. e vai ter que imunossuprimir o paciente, né? É. Mas a princípio essa não é a preocupação. Porque isso tem um problema em relação a isso, não em relação à lesão hepática, mas
citomegalovírus em paciente que vai fazer algum tipo de transplante. Sim. É sempre um porém. É né? sempre um porém, tem que tratar antes. É. Mas a questão é que não basta só a infecção pelo adeno, você precisa de um hospedeiro suscetível. Entendi. Então o fígado o novo fígado do doador talvez não seja suscetível, entendi, né? A entendi. evoluir dessa maneira fulminante. Perfeito, perfeito. E qual seria, assim, o quadro clínico da insuficiência hepática aguda na pediatria, né? Então, assim, né, acho que a principal manifestação, primeiro, aquele quadro inespecífico, né? Certo. O paciente tem vômito, se for uma origem infecciosa, vai ter febre, mal-estar, adinamia, fraqueza. E a primeira manifestação, a mais comum, costuma ser a icterícia. Tá. Né? Então, o paciente começa a ficar já ictérico. Ele pode ter algumas manifestações de alteração de coagulação também, então pode ter alguns sangramentos, Certo. petequias, Mas epistaxes. o marcador inicial é a icterícia. Geralmente é a icterícia, né? E alguns quadros são tão graves que já começam com o paciente com encefalopatia hepática. Então, ele já começa a manifestar sintoma de encefalopatia. Certo. Mas, claro que esse aqui não é, né, o principal. E as alterações de comportamento, né, do paciente com encefalopatia, às vezes podem ser muito sutis e você não percebe. Às vezes parece só uma mudança de humor, Pois né? é. É difícil em criança isso, Ou tá né? mais agressivo e é um adolescente, você vai falar, gente, mas o que é isso? E isso é um erro que muitos, principalmente na avaliação dos residentes, confunde bastante. Porque o monitoramento do estado mental em crianças maiores e adolescentes é fundamental. Sim. Né? Existem 4 graus da encefalopatia hepática, sendo que os graus 3 e 4 são os mais graves, né? E o óbito pode tem o pior prognóstico, né? O óbito pode vir em 20% dos pacientes no estágio 3 e 4. Ou seja, aumenta muito a taxa de mortalidade, o risco, né? Muito. Se você tiver em estágio avançado. Exatamente. Você tem um sucesso terapêutico muito baixo nesse paciente, em torno de 20%, um óbito aí de 80%. Certo. Acho que eu falei ao contrário. O sucesso é em 20%, o óbito é em 80%. Caramba! É bizarro, falei ao contrário, né? Caramba! 80 é muito pior do que 20. É muito pior do que 20. Então, é muito grave isso daqui, né? E aí, vamos lembrar aqui daqueles critérios, né, que a gente usa para encefalopatia hepática. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Então, a encefalopatia grau 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 são as mais fáceis de reverter. E aí, os sinais neurológicos, eles podem ser em crianças maiores, né, escolares, adolescentes. Confusão, alteração do humor, inversão do sono, esquecimento. Isso classificaria no 1. Aí entra também a alteração de desempenho escolar? Isso! Assim? Não consegue realizar os testes que são solicitados. Sim. Os reflexos podem estar um pouco aumentados. Tem um pouco de tremor, alteração na escrita. Seria um quadro mais leve. Quando você passa para o 2, já está com letargia, o comportamento está completamente inadequado, reflexos, eles estão mais aumentados, você tem disartria e ataxia, já está piorando. Aí já está bem ruim. Já está bem ruim. Pulando para o 4, o paciente já está bem torporoso e responde apenas a comandos simples. E quando a gente vai pro 4, né? Então, isso era o 3. Quando a gente vai pro 4, coma. Coma total. Assim, quase não tem resposta a nada. Interessante. E é interessante você falou o ponto inicial de tudo a icterícia, né? Porque é difícil a gente ver um paciente ictérico e não pensar num problema hepático, né? A não ser que seja uma icterícia por hemólise. Exato. Que não é tão comum em crianças maiores, né? No recém-nascido, sempre a gente está pensando em hemólise. A princípio, pode não ser também, né? Mas na criança maior, você vê uma criança ictérica já... Porque se o critério fosse sangramento, ia ser muito inespecífico. Exato. Né? Você ia pensar numa PTI, que lógico. é muito mais comum. Exato. Né? Mas sendo a icterícia, é uma boa pista, né? Uma boa pista. Uma boa pista. Mas a gente está chegando naquele momento, né, em que a gente vai ter que agradecer, né, a participação... É verdade. A participação de todos aqui. Continuem acompanhando o nosso canal. Mas agora a gente vai entrar num momento de um pouquinho mais de exclusividade para quem está no nosso grupo TEP, não é isso, Lígia? É isso aí. E espero que vocês tenham aproveitado bastante e que um dia façam parte também desse grupo, do grupo TEP, porque a partir daqui a gente vai começar a dar um pouquinho mais de detalhes sobre a insuficiência hepática e esse importante documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, não é isso, Lígia? Bora continuar a nossa discussão.